Pessoal, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Segunda-feira é um dia muito corrido no trabalho. Eu faço de tudo para chegar a tempo no estúdio onde eu faço as transmissões. E quando eu vejo que não vai dar tempo de chegar por causa do trânsito, eu paro em algum lugar seguro. Eu parei aqui na próxima praia, próximo a um posto de gasolina, para fazer a transmissão, tá? E eu tenho a certeza que Deus, Ele vai abençoar muito vocês, tá bom? Uma boa noite aí, até meu sogro tá aí, ó, meu sogrão, ó, tua filha aqui, ó. Dá um oi pro teu pai tá aí na live, ó. Então, pessoal, eu vou seguir com a transmissão aqui, porque não vai dar tempo de chegar no estúdio onde eu faço a transmissão, tá bom? Mas eu creio que Deus irá abençoar a todos. Deus vai abençoar a todos. Vamos falar com Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu determino, Senhor, que essa semana seja uma semana de portas abertas, de caminhos abertos. Eu determino, meu Deus, que essa semana seja uma semana de boas notícias. Não importa onde essa pessoa esteja, se ela está no trabalho, se ela está no carro como a gente aqui, se ela está em casa, que sejam todas elas abençoadas por Ti. Senhor, envia os Teus anjos para repreender todas as obras malignas, tudo aquilo que está trancando, amarrando, impedindo essa pessoa de avançar, seja repreendido em o nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar. Assim nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom, então como eu disse para vocês, eu peço até desculpa a todos. Boa noite, Rodrigues. Eu peço até desculpa a vocês por algumas vezes, nem sempre, mas tem alguns dias da semana que aqui em Rio das Ostras o trânsito fica um pouco intenso e no trabalho também a gente acaba saindo um pouquinho mais tarde. Porque, como todos já sabem, nós também estamos trabalhando muito para arrecadarmos, conseguirmos ter recursos para conseguirmos inaugurar a Igreja Santuário da Família. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, isso vai acontecer. Por quê? É um propósito que eu não queria. Eu não queria. Você queria? Eu não queria, nós não queríamos. Mas Deus colocou isso no nosso coração de tal maneira que isso ficou pulsando dentro de nós. Eu falei, meu Deus, se é da tua vontade, perdão, as coisas irão acontecer naturalmente. E começamos a orar, tá? Minha esposa aqui que não deixa eu mentir. Começamos a orar. Eu comecei a falar com Deus. E quando a gente menos esperou, quando a gente menos esperamos, Deus levantou 3 pessoas. Foi 3, né? Márcio, Adriana e Dona Cláudia, né? Deus levantou 3 pessoas que no início, com muita dificuldade, com muita fé e dificuldade, porque elas passam as lutas delas, mas Deus usou essas 3 pessoas através de uma das transmissões que nós fizemos, e essas 3 pessoas, elas abraçaram o trabalho no início com a gente, e estão até hoje caminhando com a gente, e elas se uniram a nós e conseguimos abrir o CNPJ da igreja. Hoje já temos o CNPJ, temos a documentação, tudo certinho. Graças a Deus essas pessoas, 3 pessoas, 4 comigo e 5 com a minha esposa. E eu falei, meu Deus, se é isso mesmo que o Senhor quer, então o Senhor vai nos condicionar, nos dar condição e trazer pessoas
que venham se unir a nós. Bate um medo, bate uma preocupação, bate um receio, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas Deus foi encaixando. Então, nós estamos aqui nessa missão de abençoar você, de abençoar as pessoas, de continuar sacrificando a nossa vida, sacrificando nossa vontade para ajudar as pessoas. E nós precisamos de um altar. Nós precisamos do altar que Deus colocou no nosso coração. E eu tenho a certeza que vai dar certo. Agora, as dificuldades, eu já estou entrando na pregação que vai abençoar você. Agora, as dificuldades, elas irão surgir. As dificuldades irão surgir. Por exemplo, hoje, nós não conseguimos chegar a tempo no estúdio onde eu faço as transmissões. Houve dificuldade no trabalho, dificuldade na rua, no trânsito, mas a gente não pode deixar isso nos parar. A gente não pode. Parei o carro aqui na beira da estrada, num lugar seguro, e vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Assim também tem que ser no seu dia a dia. Se eu falar para você hoje como começamos o dia hoje turbulento. Começamos o dia hoje com muita dificuldade, né, Vanessa? Com muita luta. A Vanessa de um lado, na luta dela, eu do outro. Um monte de problemas. Mas eu falei, meu Deus. Eu cheguei a falar até com a minha irmã. Eu falei, olha, essa dificuldade, essa luta que nós estamos enfrentando agora pela manhã, é porque algo de muito de bom vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Mas vai acontecer. A dificuldade, ela vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Agora, o que Deus quer? Deus quer da nossa parte uma confiança. Deus quer da nossa parte a fé. Que foi o que eu fiz. Eu fiquei em espírito, em oração a todo instante, falando, meu Deus, toma a direção do que está acontecendo. Reverte essa situação. A nossa comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua fé, a sua oração, a sua particularidade com Deus é que tem que prevalecer. E não o problema, não a dificuldade. Você pode estar num vale da sombra da morte. O que Deus nos ensina? Não temerei a nada. Não pode temer a nada. Olha só o que eu estava meditando aqui. Olha só. Se você quiser acrescentar alguma coisa, eu gosto quando você fala. Se você quiser acrescentar, tá? Olha só o que está escrito. Eu estou olhando para o lado toda hora, porque a gente está aqui num local aqui que eu parei. Tem que ficar atento. Vigiai e orai. Isaías 38 diz assim. Olha só. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ezequias, ele ficou doente e uma enfermidade que ia levar ele à morte. Já estava decretado. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, Ezequias. Assim diz o Senhor para você, Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só. Isaías, o profeta Isaías, vira para Ezequias e fala, Ezequias, na linguagem mais direta, Ezequias, avisa sua família, avisa toda a sua casa que você vai morrer e não viverás. Coloca tudo em ordem.
coloca tudo, já não tem mais jeito. O Senhor mandou te avisar. Olha o versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias naquele momento poderia falar assim: foi Deus quem mandou avisar que eu vou morrer, então não tem jeito. Mas Ezequias não aceitou. Mesmo vindo um profeta falar para ele que o Senhor mandou ele arrumar a casa, botar em ordem, que ele ia morrer. Mas Ezequias não aceitou. Enquanto você estiver aceitando o problema, aceitando a dificuldade, a situação, melhor dizendo, que você está vivendo, enquanto você estiver aceitando, nada vai mudar. Mas como que eu devo agir, pastor Nelson? Como Ezequias. Havia um decreto de que ele ia morrer, vindo de Deus. Mas dentro dele, na cabeça dele, no coração dele, Ezequias disse: não. Eu não aceito. Então olha o que ele falou para Deus. Ezequias, no versículo 2 do capítulo 38 de Isaías, ele virou o rosto para a parede, ele não falou mais nada com o profeta. Não chorou, não se lamentou, não perguntou por quê. E às vezes, deixa eu dar mais uma paradinha aqui, e às vezes você fica se perguntando o porquê desse problema, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que isso está dando errado, porque Ezequias não ficou perguntando por quê. Ele virou o rosto para a parede e foi orar a Deus. No versículo 3 diz assim, e disse, um A com uma exclamação, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias, ele foi falar com Deus e se revoltou contra aquela situação e chorou aos pés de Deus e não diante do problema. E disse para Deus: Senhor, lembra que eu tenho andado reto com o Senhor. É justo isso acontecer? Eu não quero morrer, eu não aceito. Em outras palavras. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Deus ouviu a oração de Ezequias e falou com o profeta Isaías. Porque naquela época Deus falava com os profetas e os profetas traziam as boas notícias ou os mandamentos ou a justiça de Deus para a população. Então Deus fala com Isaías: vai e diz a Ezequias, enquanto Ezequias estava orando, falando com Deus, se revoltado com aquela notícia, chorando aos pés de Deus, Deus estava tocando lá em Isaías, no mesmo momento, ouvindo a oração de Ezequias e falando com o profeta Isaías, aquele que levou a má notícia para Ezequias. Então Deus falou para Isaías: olha só, vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante
no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O escrito de Ezequias, o rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. E eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante dos meus anos. Olha só. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ezequias e voltou atrás do seu decreto. Voltou atrás da sua palavra. Olha que interessante. Quando Deus vê sinceridade na gente, quando Deus vê fé na gente, ousadia, olha bem aqui para mim, ousadia, uma fé ousada. Por exemplo, no meu caso, abrir a igreja santuário da família, o primeiro templo, é uma ousadia. É uma ousadia, uma fé ousada. Tem que ter muita fé, tem que ter uma comunhão com Deus, tem que ter uma vida com Deus. Não é ser perfeito, mas tem que ter muita fé com Deus. Muita fé em Deus. Porque é um trabalho totalmente espiritual. Então, quando Deus vê essa fé ousada, então Deus é capaz até de voltar atrás daquilo que ele falou que ia fazer. Que foi o que aconteceu com Ezequias. Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Onde eu quero chegar? Para de chorar diante do problema e vai chorar aos pés de Deus. Para de se lamentar diante do problema, da situação que você vive, faz alguma coisa para isso mudar. Se você não fizer, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer isso por você. Não é o seu irmão, não é o seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu marido, não é o seu filho, não é o seu vizinho, não é o seu melhor amigo, é você. Tem coisas na nossa vida, principalmente no tocante à fé, que é você. Você tem que ser ousado, você tem que partir para cima da situação, você tem que tomar a frente. Então, se você quer mudar a história, se você quer mudar a situação que você está vivendo, é claro, não é um passe de mágica. Se eu falar para você que você vai transformar sua vida da noite para o dia, eu estou enganando você. Deus, ele não está aqui para fazer mágica. Deus, ele vai mudar a sua vida da maneira que você se entrega para ele, da maneira que você se lança para ele. E ainda que demore, mas quando vem é duradouro. É duradouro. As bênçãos de Deus não é passageira, as bênçãos de Deus é duradouro. Mas Deus tem que ver em você essa fé ousada. Ou seja, Ezequias, ele não morreu. Teve mais 15 anos de vida e por conta da fé ousada dele, Deus protegeu toda a cidade por conta desse homem. Então você é a fonte. Diga agora dentro de você: eu sou a fonte. Para de depender da esposa, para de depender do marido, para de depender do filho. Você é a fonte. Você é a fonte. A fonte que vai jorrar a solução, a fonte que vai jorrar luz, a fonte que vai jorrar prosperidade, a fonte que vai jorrar bênção. É você. Está dentro de você. Ezequias se transformou nessa fonte, né? Quer acrescentar alguma coisa?
Minha esposa fala pouquinho, pessoal. Quem conhece ela sabe. Minha esposa fala pouquinho. Então é isso que eu queria passar para vocês. É isso que eu queria passar para vocês. Essa fé, esse espírito. Nós vivemos num mundo, queira você acreditar ou não, mas nós vivemos num mundo onde você precisa ser totalmente espiritual. Você precisa ser espiritual. Você precisa ter os olhos espirituais. Você tem que enxergar as coisas espirituais para que você possa ultrapassar barreiras. E como que eu vou conseguir ter esses olhos, Pastor Nelson? Quando você passa a ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Esse é o Espírito. E essa é a fé. A má notícia chegou para Ezequias, vindo de um profeta, mas ele não aceitou. Ele não aceitou. A Maiara tá mandando um abraço para você, tá? Manda um abraço para ela. Um abraço, Maiara. Te abençoe. Ai. Deus te abençoe, Maiara. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Hoje, eu tô aqui fazendo a transmissão de dentro do carro. Quando eu consigo chegar a tempo, eu faço lá do estúdio que eu montei lá em casa, eu faço de lá. Mas olha a minha fé ousada. Ainda esse ano, eu não sei como, ainda esse ano, eu vou estar fazendo a transmissão de cima do altar do templo santuário da família. Como? Não sei. Não sei. Ontem eu estava orando a Deus, falando, meu Deus, levanta pessoas que abracem esse trabalho conosco. De que maneira? Primeiro, em oração. Segundo, que abracem esse trabalho com a gente sendo fiel. Fiel no seu dízimo, fiel na sua oferta. Porque o que eu falo para vocês, nós vivemos. Ontem eu estava orando, eu vivo orando toda hora falando com Deus. Daqui a pouco chega uma notificação, ela nem sabe que eu vou falar isso. Daqui a pouco chega uma notificação aqui na conta da igreja, Santuário da Família. Quando eu fui abrir, que sempre quando chega uma notificação, quando uma pessoa manda uma oferta, manda um dízimo para ajudar a gente nessa missão, eu sempre oro por essa pessoa. Quando bate a notificação, eu oro na mesma hora. Aí chegou a notificação, eu fui, cliquei. Quando eu fui ver, era minha esposa, tinha recebido o salário dela, lá onde ela trabalha, e ela estava dando dízimo, mandando dízimo. Olha só. E naquele momento eu orei por ela, pedi a Deus por ela. E eu estou pedindo a Deus, para Deus prosperar as pessoas que assistem as transmissões, que têm esse temor, que têm bons olhos com a gente. Eu estou orando a Deus para que Ele toque nas pessoas, para que Ele toque, para que essas pessoas abracem esse trabalho conosco. É uma fé ousada. Não é fácil abrir uma igreja. Não é fácil. Ah, pastor Nelson, mas tem tantas igrejas, como a gente ouve muito. Tem tantas igrejas, parece que virou um comércio. Se eu for parar para dar ouvido a isso, nós não vamos servir a Jesus. Se eu for parar para dar ouvido a isso, nós não vamos servir. Graças a Deus, tem tantas igrejas. Por quê? Amanhã Jesus volta, aí a pessoa que não for salva, ela não pode dizer para Deus: ah, Senhor, não tinha onde eu ir te buscar. Como não tem? Porque tem várias portas que Deus está abrindo. Sabe como que eu vejo isso? É Deus acelerando a vinda dele. Acelerando.
Então, eu estou orando a Deus. E eu sei que já deu tudo certo. É assim que você tem que olhar para a sua vida. E eu vou determinar isso agora junto com a minha esposa aqui. Que em nome de Jesus, aquilo que estava programado para dar errado contra você, que seja desfeito e Deus venha reverter essa situação em bênção, em alegria, em prosperidade, em portas abertas. Eu quero fazer essa oração agora por você. E depois dessa oração, eu vou falar da reunião quarta-feira e vou pedir uma coisa para você. E se Deus tocar em você, você vai fazer o que eu vou te pedir e Deus vai te honrar. Amém? Feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu juntamente com a minha esposa, eu determino, meu Pai, eu determino junto com ela, eu dou aqui as minhas mãos para ela, meu Pai. O Senhor disse que aonde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, ali o Senhor estaria presente. E o que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Meu Pai, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado no céu a transformação da vida dessa pessoa. Meu Pai, venha reverter esse quadro, venha mudar a vida dela, venha mudar a vida dele. Meu Pai, amarra todos os planos de Satanás, seja amarrado. E que o Senhor venha trazer alegria, prosperidade, portas abertas, que aquilo que estava programado para dar errado contra essa pessoa seja desfeito e tudo venha dar certo na vida dela. Eu determino, meu Pai, nós oramos como Ezequias orou. Senhor, temos sido fiel a Ti, temos sido, meu Pai, fiel à Tua palavra, ao Senhor. Então muda essa situação, meu Pai, muda esse quadro. E vem, Espírito Santo, fazer com que através dessa fé, o testemunho dessa pessoa venha acontecer, o dinheiro que está preso venha sair, a causa na justiça que ela venha ganhar, o emprego que ela está procurando, que a porta se abra, o dinheiro, meu Pai, da aposentadoria venha sair, meu Pai, que tudo venha dar certo, que a loja venha vender, que cliente chega nessa loja, que mais mercadoria venha chegar nessa loja, que o estoque venha ficar cheio, que, meu Pai, essa pessoa que trabalha de manicure, de pedreiro, motorista, que tudo venha dar certo, esse empresário, esse advogado, esse engenheiro, esse médico, esse dentista, meu Pai, abra as portas para o desempregado também, Senhor. Nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa aqueles que têm sido fiel no seu dízimo. Abençoa aqueles que têm sido fiel na oferta. Abençoa aqueles que estão abraçando esse trabalho com a gente. Honra eles, Senhor. Honra, Senhor. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a fé. Esse é o Espírito. Se você entrou na live agora, na transmissão agora, e não pegou o que nós falamos, eu e minha esposa aqui, quando eu terminar, volta lá no início e assiste. Eu tenho a certeza que vai te abençoar. Vai te abençoar. Quarta-feira agora, nós vamos fazer a transmissão, a reunião dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? Todos nós. Você, eu. Ah, eu sou um pecador. Não importa. Você é um filho de Deus. Então, quarta-feira agora, 8h30, né? 8h30 da noite, eu estarei com vocês ao vivo. E vamos buscar a presença do Pai. O abraço, o carinho do nosso Pai. O Senhor Jesus. Esse não falha. Esse não falha. Ele é maravilhoso. Amém? Já orei para abençoar a sua vida, repreender todo o mal, para as portas se abrirem. Já orei
Já determinei, deixa eu olhar aqui que tem gente aqui chegando aqui do lado. Tem que ficar atento aqui, pessoal. Vê aí, amor, fica atento aí nesses carros aí. Fica atento aí, tem que vigiar, gente. Então, pessoal, quarta-feira vamos estar junto. A Maiara tá perguntando aqui se eu vou fazer a live quinta-feira. Por enquanto não, Maiara. Quando nós inaugurarmos a igreja, aí nós vamos ter um dia, tá? Eu não sei se vai ser na quinta. Nós vamos ter um dia que nós vamos fazer, eu e minha esposa, uma transmissão para falarmos sobre vida amorosa, tá bom? A última coisa que eu tenho para pedir para vocês eu vou pedir até minha esposa para entrar aqui na live, ver se você consegue entrar, amor, para ela escrever. Até a Maiara, se puder escrever para mim, Maiara, eu lhe agradeço. O que eu vou pedir para você? Você que tem fé, olha bem aqui para mim. Tá um pouquinho escuro, mas dá para você olhar para mim. Você que tem fé e crer. Se você não crer, amém. Se você não crê, amém. A sua oração vai me ajudar. Mas se você crer, e a partir de hoje, a partir de agora, você assumir esse compromisso com Deus e comigo, um homem de Deus, de ser fiel nesse altar, ser fiel dizimista, fiel ofertante, na igreja Santuário da Família, que é a igreja que Deus colocou no nosso coração, o ministério que Deus colocou no nosso coração. Se a partir de hoje você abraçar essa causa com a gente, para que nós possamos ter condição de abrir a primeira igreja, o primeiro templo, Deus vai te abençoar de maneira gloriosa, gloriosa, porque nós estamos em propósito por essas pessoas. Como que eu faço, pastor Nelson, para abraçar esse trabalho e fazer parte dessa obra? Você pode estar enviando o seu dízimo, a sua oferta, de onde você estiver, via Pix. Qual é a chave? Nós temos duas chaves. A primeira, doar, Santuário da Família, tudo junto, doar, Santuário da Família, @gmail.com. Vou repetir. Doar, Santuário da Família, @gmail.com. Eu não sei se a Maiara conseguiu escrever, mas minha esposa também está escrevendo. A segunda chave Pix é 56, é o CNPJ da igreja, tá? 56.172.123/000164. Eu vou repetir. 56.172.123/000164. A Maiara está escrevendo também. Obrigado, Maiara. Que Deus te abençoe, tá? Quando você for fazer o Pix, por exemplo, você trabalhou a semana toda, recebeu, você vai separar o seu dízimo, os primeiros 10%. Recebeu R$1.000. Antes de você comprar qualquer coisa, seja fiel a Deus. Separe os primeiros 10%, R$100. Se você quiser, acrescenta a sua oferta. E você vai enviar para uma dessas duas chaves Pix. Quando você enviar a sua oferta ou o seu dízimo, certifique-se de que vai aparecer o nome Igreja Santuário da Família. O banco é o PagBank, tá? Eu conto com vocês. Eu tenho a certeza que Deus vai honrar vocês grandiosamente, porque eu não estou pedindo para colocar no meu bolso. Pelo contrário, nós também estamos
ajudando. Por isso estamos trabalhando muito. Você não tem ideia. A gente sai de casa o quê? 7 horas? 7 horas da manhã todo dia e voltamos para casa correndo. Quando tem a transmissão da reunião, a gente sai correndo do trabalho para ir para casa. Às vezes não dá nem tempo de chegar no estúdio. Igual hoje, estamos fazendo aqui da estrada. Os dias que não tem transmissão, a gente chega em casa o quê? 9 horas, né? 9h30. A gente chega morto. Mas tudo tem um propósito. Então eu conto com vocês, pessoal. Eu conto com vocês. Muito. E Deus vai honrar você. A Mayara está dizendo aqui, amor. Dona Vanessa, estarei seguindo a senhora aqui no Instagram também. Aqui, fala com ela. Fala aqui. Vai escrever aí? Ela vai escrever aí. Minha esposa Mayara fala pouco nas câmeras. Ela vai escrever aí. Mas o que precisar pode contar com ela. Então, pessoal, eu conto com vocês. Muito. Ainda esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ter esse altar. Nós vamos ter o primeiro templo, o santuário da família. E é o que está escrito. Porque Deus colocou esse propósito no nosso coração. E eu falei, Deus, mas esse propósito da igreja está alicerçado em qual mensagem, qual palavra? Simplesmente, eu falando com Deus, né? Lembra que eu falei isso contigo? Simplesmente abrir uma igreja? Mas qual o propósito? De onde vai sair o alicerce disso? Aí na hora Deus falou, pega a Bíblia. E aí eu lendo a Bíblia, Deus me mostrou a mensagem que diz, preparai um santuário. Vê aí, irmão, bota aí para mim. Preparai um santuário para mim, e eu habitarei nele. Olha só, coloca aí. Preparai um santuário para mim, e eu habitarei nele. Se não me engano é Juízes. Deixa eu achar aqui, daqui. Olha só, deixa eu abrir aqui. É muito forte. Olha só. É muito forte. Olha só que forte. Aí Deus me deu essa direção. Me deu essa palavra. E vai ser esse versículo que vai estar escrito no altar. Muito forte. Muito forte mesmo. Deixa eu abrir aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Olha só que forte. Deixa eu ler aqui uma linguagem, que é a linguagem que eu vou usar, que é mais simples. Olha só. Diz assim, eu vou ler nessa linguagem aqui. Eu falei Juízes, ó. Juízes, nada a ver. É Êxodo 25:8. E farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Na linguagem mais simples e mais explicada, diz, preparai um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Deixa eu ver se nessa outra aqui, nessa outra versão, tá assim. Olha só. Então Deus me deu essa direção em cima dessa palavra. Então não tem como dar errado. Deixa eu ver nessa versão aqui. Olha só. Cadê? Êxodo 25:8. É que eu estava lendo Juízes, ficou na minha cabeça. Êxodo 25:8. Deixa eu abrir aqui na outra versão para poder mostrar para você. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles.
Olha só. Então essa igreja que Deus colocou no nosso coração é uma igreja que Deus vai habitar no meio dela e de quem estiver ali. Por isso eu conto com vocês. Amém? Eu conto muito com vocês e Deus não vai deixar faltar. Vamos finalizar, pessoal? Quarta-feira eu espero por vocês aqui na transmissão. A sua semana, escuta bem o que eu vou te falar. Essa semana, por mais que você tenha começado a semana com muita dificuldade, mas vai ser a semana mais abençoada da sua vida. Grave isso. Vai ser a semana mais abençoada da sua vida. Nós abençoamos vocês. Nós abençoamos tua semana. Nós abençoamos tua casa, tua família. Sejam todos honrados, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, Deus abençoe vocês. Deus abençoe ricamente vocês, abundantemente. E quarta-feira, 8h30, estaremos juntos. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Um tchauzinho, irmão. Tchau, pessoal. Creia nessa palavra e contamos com você nessa missão que Deus deu pra gente. Contamos com a sua oferta, com o seu dízimo e com a sua oração em primeiro lugar. Deus abençoe.